Olá, bem-vindo ao portal Miss News Roberto Macedo. Hoje eu estou aqui na nossa capital federal, Brasília. Aí atrás, o estádio Mané Garrincha. Logo aqui, o Mané Mercado, gastronomia de primeira em Brasília. E ali atrás, o antigo ginásio Presidente Médici, atual ginásio Nilson Nelson. De 1973 a 1980, o concurso de Miss Brasil, o único que nós tínhamos naquela época aqui no nosso país, foi realizado neste local. Uma história fantástica que eu vou lhe contar agora. Maracanãzinho lotado, ingressos esgotados com antecedência. Na passarela, as mais lindas brasileiras. Na plateia, as torcidas apaixonadas. Cada pessoa apoiando a sua preferida na esperança que ela fosse coroada Miss Brasil. Foi ali que o concurso atingiu o seu apogeu. Dizia-se na época que o brasileiro gostava de 3 coisas: carnaval, futebol e concurso de Miss. Em 63 e 68, ali foram escolhidas as 2 brasileiras que foram coroadas Miss Universo nessa nova fase do concurso, a gaúcha Ieda Maria Vargas e a baiana Marta Vasconcelos. Em 1969, casa cheia. Quem seria a sucessora de Marta? A catarinense Vera Fischer foi a escolhida. Só que, no ano seguinte, o Maracanãzinho pegou fogo. Um incêndio destruiu toda a cobertura. E o que fazer com o Miss Brasil? A solução foi levá-lo para um palco alternativo, o Pavilhão de São Cristóvão, onde hoje acontece a Feira do Nordeste, né? Ali, o brilho não foi o mesmo, apesar de lotado também, mas não era a mesma coisa do Maracanãzinho, né? No ano seguinte, já com o Maracanãzinho restaurado, foi feito Miss Brasil 1971, mas já sem o mesmo entusiasmo. As revistas, os jornais disseram que as arquibancadas estavam vazias. Então, o governo do Rio de Janeiro cobrava pela utilização do Maracanãzinho. Um absurdo, né? Porque era uma festa que atraía muito turismo, atraía gente de todo o Brasil, prestígio, mídia, mas era cobrado o aluguel. Então, os diários e emissoras associados, né, diga-se a rede de jornais, a Rádio Tupi, a Revista O Cruzeiro e a Rede Tupi de televisão, decidiram levar o concurso Miss Brasil para outro lugar. E qual foi o lugar escolhido? Brasília, para a comemoração do Sesquicentenário da Independência em 1972. Brasília estava construindo um ginásio de esportes muito moderno, só que as coisas não saíram bem como foram pensadas. Em abril de 1973, a revista O Cruzeiro circulou com esta edição, comemorativa dos 20 anos do Miss Brasil. Na capa, 2 pernas famosas. Aquelas lindas pernas são de Maria da Glória Carvalho, a Miss Guanabara de 68, terceira colocada no Miss Brasil, que venceu também o Miss Internacional em Tóquio, no Japão, o Miss Beleza Internacional. Né? Na revista, mostrava ano por ano qual foi a eleita, e na revista estava a grande notícia. O ginásio de esportes de Brasília tinha ficado pronto e o Miss Brasil ia acontecer numa nova casa. Né? Foi um alvoroço. O ginásio de esportes Presidente Médici foi inaugurado em abril e em julho o Miss Brasil de 1973 aconteceu ali. Sucesso total. Tanto que os ingressos, 30 mil ingressos, né? Porque eu imagino que eram as arquibancadas e as mesas e as cadeiras de pista, né, que eram colocadas depois. Então, em 4 horas, os ingressos foram todos vendidos. Tremendo sucesso. Concurso com transmissão a cores, em cores. Porque, não sei se vocês sabem, a televisão em cores no Brasil só foi instalada em 1972, um ano antes. E aí ganhou a paulista Sandra Mara Ferreira,
Em segundo lugar ficou Denise Penteado Costa, da Guanabara. Em terceiro, a Miss Minas Gerais, Florence Gambogi Alvarenga. E em quarto, a Denise Sesimbra, do Rio Grande do Sul. Sucesso total, né? Foi a segunda vez que São Paulo ganhou o concurso de Miss Brasil, uma estudante de medicina, e ela foi semifinalista na Grécia, no Miss Universo, foi top 12. A última eleita no Maracanãzinho foi Rejane Vieira Costa, que ficou em segundo lugar no Miss Universo em Porto Rico. O sucesso foi tão grande que os diários associados decidiram que o Miss Brasil ia viajar. Cada ano iria para uma cidade diferente, né? Porque seria uma novidade e manteria esse sucesso. Tanto que as revistas anunciaram que o concurso de 74 seria em Salvador. Mas, devido ao grande apoio do governo do Distrito Federal, o Miss Brasil permaneceu em Brasília. No ano de 74, novamente uma Sandra eleita, Sandra Guimarães, de São Paulo, de Ribeirão Preto. A Sandra Mara Ferreira era de Sorocaba. A de 74, de Ribeirão Preto. Segundo lugar, Janeta Hovler, do Rio Grande do Sul. E em terceiro, a Miss Brasília, a paulista Marisa Sommer. Lembrem-se que Brasília era muito novinha. Uma Miss não podia ter nascido lá porque não teria idade para concorrer. Outra coisa é que todo mundo achava que o concurso em Brasília, algum dia, algum ano, ia eleger uma Miss Brasília, né? Uma Miss Distrito Federal. 74 ficou em terceiro lugar. Aí vem o concurso de 75, né? A grande favorita era a baiana Zaida Costa. Outras favoritas eram a Leila Tancredi, do Rio de Janeiro, e aí já foi a fusão, né? O estado da Guanabara com o estado do Rio se juntaram e foi criado o estado do Rio de Janeiro. E também era cotada a dona da casa, a Lisane Guimarães, né? A Miss Brasília, que era gaúcha de Caxias do Sul. E aí, de Cachoeiro do Sul. E aí ganhou a Miss Santa Catarina de Blumenau, a Ingrid Budag, mais uma vez, Blumenau, né? Mesma cidade da Vera Fischer. A brasiliense, a Miss Brasília, ficou em segundo lugar e a baiana Zaida Costa ficou em terceiro, com a carioca em quarto. Interessante que aquele concurso, né, a transmissão parou. E ficou um tempão só com um slide, tocando a marcha turca de Mozart, e eu desesperado, achando que o concurso estava acontecendo em Brasília e a transmissão tinha caído. Só que depois que voltou, a transmissão caiu lá dentro do ginásio, né? Não conseguiam botar o som e a imagem, então o concurso atrasou muito por causa desse erro, né? Eu acredito que isso já era a situação dos diários associados, né? Neste ano de 75, a revista O Cruzeiro deixou de circular. A última Miss Brasil mostrada na O Cruzeiro foi Ingrid Budag com as suas duas princesas, Zaida e Lisane. Então já mostrava que as empresas, o conglomerado associado, como se dizia, ia mal das pernas. Minas Gerais. Em quarto lugar, Rio de Janeiro. Nossa representante em Londres, no concurso de Miss. Veio o concurso de 76, o Miss Brasil lotou novamente, todos esses anos, o ginásio de esportes Presidente Médici lotado, a guerra das torcidas. Em 76 teve duas coisas interessantes, né, que a imprensa destacou. A Maria Alcina lançou o Porno Samba e Raul Seixas, sim, Raul Seixas cantou no Miss Brasil. Ele cantou de pijama, olha só. E a vencedora foi a paulista, novamente de Sorocaba, a Kátia Celestina Moreto. Segundo lugar, a Miss Rio de Janeiro, Vionete Revoredo Fonseca. E em terceiro, a dona da casa, a mineira, que representou Brasília, ela era de Patos de Minas, Adelaide Fraga de Oliveira Neta.
Então, nós chegamos a 1977. Mais uma vez, um sucesso. Eu tenho aqui em casa esse caderno especial do Correio Brasiliense, né, mostrando todas as nuances do concurso, mostrando todas as candidatas. O Correio Brasiliense era e é ainda uma potência, né? E um dos motivos do concurso ter ido para Brasília foi também este. Lá em Brasília, o núcleo dos diários associados era muito poderoso, né? A TV Brasília, Canal 6, o jornal Correio Brasiliense, a rádio. E então, chegamos a 77. Ginásio lotado, o Brasil todo representado e ganha mais uma vez São Paulo, né? São Paulo ganhou 4 vezes nos últimos 5 anos. Cássia Janes Moraes Silveira, da cidade de Indaiatuba, foi a Miss Brasil. Segundo lugar, Madalena Sbaraini, do Rio Grande do Sul. Terceiro lugar, a dona da casa, a paulista Patrícia Viotti de Oliveira, terceira colocada. Aí vem o ano de 78. A crise nos diários associados estava piorando. E Paulo Max, que era o apresentador, era um dos diretores do concurso, ele sugeriu que o concurso fosse para São Paulo. São Paulo ficava à cabeça da rede, né? A Rede Tupi Televisão, teria mais recursos, só que São Paulo não topou. Aí não se teve o apoio do governo de São Paulo. E aí o concurso foi novamente feito em Brasília, já foi feito bem atrasado, foi feito no dia 8 de julho. E naquele ano uma novidade. Todo ano o Correio Brasiliense fazia uma pesquisa lá na cidade, lá na capital federal, para saber qual era a favorita. Todo ano ganhava a Miss Brasília. Só que em 78 ganhou a Miss Bahia, a Laura Angélica Viana de Oliveira Pereira, da cidade de Juazeiro, prima em segundo grau de João Gilberto, né? Só que na noite final, a vencedora foi a mineira de Ipatinga, a Suzana Araújo dos Santos. A baiana Laura ficou em segundo. E em terceiro, a Miss Rio de Janeiro, Ângela Kikierkio. Quarta colocada, a dona da casa, Tanara Régia Bier. A Miss Brasília, gaúcha de nascimento, que tinha sido rainha, princesa das piscinas em 74, aquele grande concurso que existia em Porto Alegre, né? A escolhida é Miss Bahia. Senhoras e senhores, Miss Brasil 1978 é a representante de Minas Gerais. Uma torcida imensa. Aí vamos para o concurso de 1979. 79 foi interessante porque surgiu uma candidata. A primeira vez que eu vi a foto, eu disse: essa mulher, se for linda, se for alta, ela vai ser Miss Brasil. Era a Marta Jussara da Costa, a Miss Rio Grande do Norte. E para mim, no primeiro momento, já era a minha grande favorita. Só que Rio Grande do Norte é um estado pequeno no Nordeste. O Nordeste era muito discriminado, né? Muito mais naquele tempo. E eu ficava com medo dela não vencer por isso, né? Concurso, novamente, um sucesso. E deixa eu contar uma coisa para vocês. A Globo botava a novela no dia, esticava a novela para ver se prejudicava a audiência do Miss Brasil. Olha como o Miss Brasil era poderoso. No ano anterior, em 78, acho que foi a novela O Astro. Foi o último capítulo no dia do Miss Brasil. E o Astro lá demorando e o Miss Brasil demorando de começar, uma confusão danada por causa disso. Em 79, o ginásio também atraiu muita gente. E eu achava que também que Brasília ganharia em algum ano. Vocês estão vendo que eu estou sem roteiro, né? Brasília ganharia em algum ano. E em 79, nunca chamavam as finalistas, chamavam as semifinalistas e ali iam anunciando as classificadas.
Aí, em 79, chamaram até o segundo lugar e nada de Brasília, né? Chamaram a quinta colocada, a quarta, a terceira, a de São Paulo, Léa Silvia Dalacqua, que nos representou no Miss Mundo. A segunda, a Miss Goiás, Suzane Ferreira de Andrade, ali, vizinho de Brasília, né? Maravilhosa também. E aí eu disse, não chamou Brasília. Brasília ganhou. E cadê a Marta Jussara? E tinha também entre as 12 Rio Grande do Sul, né? Aí Paulo Max falou assim: a nossa representante na Austrália é Miss Brasil. Brasília ganhou. Ali, Miss Brasil 79, a representante do Rio Grande, as duas lado a lado, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. A Marta Jussara me disse que pensou que seria Rio Grande do Sul, aí anunciou Rio Grande do Norte, né? Então para mim foi uma felicidade imensa, né? Marta estava disputando o título como Miss Mossoró e foi um sucesso no Miss Universo, né? Ela ficou em quarto lugar lá no concurso realizado em Perth. E vem o concurso de 1980. Há um detalhe de 79, a situação já estava tão ruim dos diários associados que a Rede Tupi não fez a transmissão ao vivo do Miss Universo na Austrália. Quem fez a transmissão foi Silvio Santos, que já tinha a TVS, era o embrião, né, lá do SBT. E foi ele quem transmitiu o concurso, transmitiu o Miss Estados Unidos e também o Miss Universo, né? Aí ele tinha um programa aos domingos na Rede Tupi, aí ele reprisou o concurso no domingo seguinte, né, lá no programa dele. Aí, em 80, vem 1980, aí a situação dos diários associados já estava terrível. Greve na Rede Tupi de televisão em vários lugares. Tudo indicava que o pior ia acontecer. Mas deu tempo de fazer o Miss Brasil, né? Miss Brasil em Brasília, ginásio cheio, mas já não estava mais tão cheio como antes. E ganhou a Miss Rio de Janeiro, a Eveline Schroeter, que muita gente pensa que é gaúcha, não é, ela é carioca, eu tenho a cópia da identidade dela. A mãe dela, baiana, da família Didier, conheço algumas pessoas, até já conversei com alguns deles sobre essa prima. E o pai gaúcho, o nome dela é apenas Eveline Schroeter. Tem gente que bota Eveline Didier Schroeter, ela não tem Didier. Segunda colocada, a Miss São Paulo, a Fernanda Boscolo de Camargo. E em terceiro, a dona da casa, a Loiane Ayashi, Miss Brasília, ficou em terceiro lugar, paranaense de nascimento. Miss Brasília! É a representante do estado de São Paulo. O Brasil número 2 receberá. Senhoras e senhores, Miss Brasil 1980 é a representante do Rio de Janeiro. Jussara da Costa. Nossa Miss Brasil 1979 faz a passagem, primeiramente coloca a faixa. Eveline Schroeter. Suas lágrimas começam a brotar. O momento é realmente de muita emoção. E começa a chorar. Não vale chorar muito, um pouco, um momentinho, já vai. Estão os fotógrafos todos de todo o Brasil. Poucos dias depois do Miss Brasil, a Rede Tupi de televisão foi fechada pelo governo, foi tornada perempta. Eu nem conhecia essa palavra, fui para o dicionário saber do que se tratava. Ela tinha um passivo muito grande, devia muito, não estava pagando salário, um horror. E aí ela foi fechada. Depois ela teve uma reorganização, um leilão, e metade foi para o SBT e metade deu início à Rede Manchete de televisão, né? Então foi esse o fim melancólico nos diários e emissoras associados. Eu acho que se o conglomerado, como se chamava
né, os jornais, as emissoras de rádio, as revistas, as emissoras de televisão, tivessem tido uma boa gestão, os diários associados poderiam estar brilhando até hoje e junto com eles o concurso de Miss Brasil, né? Mas a gente tem um país complicado. Mas um dia o Brasil vai dar certo. Eu não morrerei sem ver isto. E aí vocês já sabem que o resto é história. A partir de 1981, o concurso teve um novo licenciado no Brasil, que foi Silvio Santos, e eu já falei sobre isso em uns 2 vídeos, 3, que tem aqui no meu canal, é só vocês darem uma pesquisada. Então, uma época boa, uma lembrança maravilhosa. Eu era muito novo, né? Eu nunca fui a um Miss Brasil em Brasília, e sempre que eu vou a Brasília, agora eu vou muito a Brasília, sempre que eu vou a Brasília, que eu passo em frente, eu digo, meu Deus, olha que fantástico aqui, tem uma história maravilhosa. Se você gostou, você deixa o seu like, e eu vou deixar vocês com este pequeno vídeo que eu fiz em setembro de 2018, eu fui a Brasília, e eu disse, eu quero conhecer o ginásio, eu quero entrar no ginásio, que eu nunca tinha entrado, né? E aí eu estive lá numa tarde, procurei onde entrava, aí onde ficava o segurança, conversei com ele me deixou entrar, eu entrei, conheci e fiz este vídeo. Forte abraço, muito obrigado. Amigos missólogos, olha só onde eu estou, em Brasília, no ginásio Nilson Nelson, antigo presidente Médici. Aqui foram eleitas 8 Misses Brasil, de 1973 a 1980. É a história do concurso.